paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Abner e você está em mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão, um canal que o Senhor tem levantado para levar uma mensagem aos corações e pregar o Evangelho da Graça, visando no alcance, no propósito de alcançar vidas para o reino celestial de Deus. Queridos, hoje vamos ler uma passagem que particularmente é uma passagem que fala muito comigo, uma passagem muito conhecida. Eu creio que de todos que possam ouvir esse vídeo já é uma passagem muito conhecida, mas uma passagem que tem muito a nos agregar a nossa vida espiritual. Com você eu quero estar lendo a passagem do livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 6, que assim nos diz: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Aleluia. Neste vídeo de hoje, estamos diante de uma passagem que tem muito a agregar à nossa vida espiritual. Fala muito conosco e dela conseguimos extrair muitas lições. Deus aparece para Josué, fala com Josué, aquele que o Senhor escolheu para que sucedesse Moisés na missão de fazer Israel herdar a sua promessa, a terra de Canaã. Moisés não pôde entrar na terra de Canaã, contudo, o Senhor havia levantado o seu sucessor, Josué, justamente aquele rapaz que constantemente ficava ao pé do monte esperando Moisés, que constantemente estava ao lado de Moisés, que constantemente obedecia à voz do seu mestre, do seu Senhor, porquanto por muito tempo Josué serviu a Moisés na posição, na profissão, no cargo de servidor. Aprendeu com Moisés e passou esses ensinos para frente. Eu creio que uma das lições que Josué mais aprendeu neste tempo todo ao lado de Moisés foi justamente a preeminência à voz do Senhor. Moisés não saía dos lugares, Moisés não partia com Israel sem a presença de Deus. Ele sabia a importância que a presença de Deus tinha para a caminhada, a peregrinação de Israel. Como no livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 15, aonde Moisés em oração fala ao Senhor que, em outras palavras, o Senhor não os fizesse, dizendo de Israel, Moisés e Israel, que o Senhor não os fizesse sair dali, subir dali, se a presença do Senhor não fosse com eles. Em outras palavras, Moisés estava declarando que ele não sairia da onde ele estava sem a presença de Deus. Talvez esta fora uma das maiores lições que Josué aprendeu, porquanto no início da sua carreira como sucessor de Moisés, no propósito de fazer Israel herdar a terra da promessa, Josué deu preeminência às direções que recebeu do Senhor. Josué era alguém que escutava a voz do Senhor, pois observava e contemplava o seu Senhor Moisés ouvindo a voz do Senhor. Ele estava exercitando os ensinamentos que havia recebido durante todo o tempo que estava ao lado de Moisés. E nesta passagem em questão, nós vemos Deus dizendo para Josué se esforçar e ter bom ânimo, porque ele faria aquele povo, o povo de Israel, herdar a terra que Deus havia jurado a seus pais que os daria. Em outras palavras, o Senhor estava incentivando Josué a tomar ânimo, a se levantar, a tomar força para cumprir o propósito pelo qual o Senhor havia o chamado. Josué, eu te chamei para o propósito de fazer Israel herdar a promessa que eu jurei aos seus pais. Se levanta, esforça-te, porque
tu farás a este povo herdar esta terra. Eu não sei qual era a condição de espírito de Josué nesta passagem. Não sei se Josué estava triste, se Josué estava desanimado, se Josué estava cabisbaixo, mas para o Senhor dizer, esforça-te e tem bom ânimo, é porque Josué precisava de esforço, é porque Josué necessitava de ânimo. E o Senhor estava dizendo ali, esforça-te, levanta-te, tem bom ânimo, porque você vai fazer Israel herdar a promessa que eu lhes prometi. Ou seja, o Senhor nesta passagem estava direcionando palavras de incentivo, estava dizendo para Josué, Josué, levanta-te. Mas quando Deus diz para Josué, no segundo versículo deste mesmo capítulo, após a morte de Moisés, para que ele se levantasse, o Senhor não estava se referindo a uma posição física. Ele não estava dizendo, Josué, se levante, no sentido de Josué estar sentado e que ele deveria se levantar. Não era isso. O Senhor estava dizendo, Josué, levanta-te, em outras palavras, anima-te, esforça-te, levante da tristeza, levante do pó e das cinzas, levante do desânimo, levante do luto, eu te escolhi. Moisés havia morrido, mas o Senhor tinha um propósito a cumprir em Israel no intermédio da vida de Josué, o sucessor do ministério de Moisés. Muitas das vezes a dor do luto tenta nos barrar. Muitas das vezes a dor do luto tenta nos parar. Mas se nós fomos escolhidos por Deus para que no intermédio da sua palavra venhamos a cumprir um propósito redentor na vida daqueles que estão ao nosso redor, não podemos ficar caídos. Não que não tenhamos direito de sentir a dor do luto, mas que necessitamos de nos levantar desta dor, deixar a dor de lado, deixar o luto de lado para cumprirmos o propósito pelo qual fomos chamados. Não permita com que determinadas percas, não permita com que determinados lutos barrem o propósito que Ele tem no intermédio da sua vida. Deus te escolheu para fazer passar este povo, para fazer herdar este povo a terra da promessa. E ainda que a dor do luto, a dor das percas, a dor do vento que nos atingiu venha a ser gigantesca, massacradora, necessitamos de ouvir a voz do Senhor, necessitamos de obedecer o chamado do Senhor. Chamado não é para os fortes, chamado é para os dependentes, e quem é dependente é quem reconhece que mesmo estando fraco, necessita de cumprir o chamado na autoridade do Senhor. E quem é dependente reconhece que mesmo estando desanimado, necessita de cumprir o chamado pelo qual foi chamado, na autoridade do santo nome do Senhor. Ser dependente de Deus muitas das vezes implica em estarmos feridos, mas termos que deliberar a palavra de cura. Ser dependente de Deus implica estarmos sangrando, mas mesmo assim deliberarmos a palavra que sana, que estanca a ferida de outras pessoas. Pois enquanto Deus te usar para curar, Ele vai curar o seu interior. Pois enquanto Deus te usar para salvar, Ele vai salvar as lacunas, os espaços, as áreas da sua vida que estão em crise. Enquanto o Senhor te usa para levar o Evangelho, enquanto o Senhor te usa para levar a palavra da vida ministra cura sobre a sua vida. Não se importe com o que estão pensando, não se importe com o que estão falando, só se importe em cumprir o chamado qual o Senhor te escolheu. Mesmo que esteja ferido, sangrando, doendo, machucado, você foi chamado. Escolha se levantar, se posicionar para viver o propósito celestial de Deus sobre a sua vida. Deus escolheu Josué apesar do tempo de luto, apesar do tempo de desânimo, apesar do estado de tristeza, apesar do tempo de crise. Deus escolheu ele. E quando Deus escolhe, nós não podemos permitir com que o vento, com que a aflição, com que o tempo de crise paralise o propósito que Ele já constituiu para que venhamos a vivenciar. Se queremos realmente vivenciar os propósitos de Deus,
Necessitamos de deixar a dor, a tristeza, a aflição, a crise, o vento forte de lado, para nos levantarmos mesmo em dor, mesmo em aflição, mesmo sangrando, pois quem se posiciona diante a presença do Altíssimo recebe capacitação para cumprir o chamado celestial. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério, que possamos cada vez mais sermos cheios da graça e do poder do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Amém?